Muito bem, dando sequência na programação da Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias de hoje, desta terça-feira. Um verãozinho, uma primavera, né? Tá um inverno bem descaracterizado, né? Mas tá aí, estamos no ar aí com o nosso programa e parece que vai continuar assim, sexta-feira chuva, final de semana já com sol, segunda e terça também, e na próxima quinta-feira, quarta-feira da semana que vem mais um pouco de chuva. Agradecer a Jackson Oliveira Imóveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Reveste Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, referência em ortopedia e traumatologia, Nilson Moto Peças, móveis de casa, Funerária Ângelos Pax, Mercado Huber, Uninter, maior universidade AD do Brasil, Ótica Xelim, na Rua André Puente, Clínica Santo Antônio Assistencial, Era Energia Solar, Reverendo Silveira, Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, e Vrag, despachante documentalista de trânsito. Estamos aí via Facebook, prefixo Cultura 1030. Estou recebendo aqui com satisfação Daniele D'Amico Roberto. Chegar mais pertinho do nosso microfone, que é a doutora cirurgiã geral, trabalha no Hospital de Caridade local, também na Provida e também vai atender na Clínica Jacundino e Ibrahim, na Osório 601, em frente ao ambulatório do sindicato. Satisfação, doutora, bom dia. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Embora eu trabalhe há pelo menos 5 anos já com pacientes do SUS, já atendi vários pacientes de Canguçu, já operei pacientes de Canguçu em Piratini e agora aqui, mas a gente às vezes acaba ficando escondido dentro do hospital, dentro do bloco cirúrgico, e a gente não fica tão conhecido. Então, claro, Isso. A partir da rádio o pessoal tem... Exatamente. Doutora Daniele, eu tenho uma certa curiosidade. D'Amico, de assinatura, e Roberto, de onde vem essas... Dos dois sobrenomes de origem italiana. Dois de origem italiana. Isso. Pai e mãe. Pai e mãe. Natural de onde? De Pelotas. 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 Isso. Então, uma assinatura bem assim, diferente. Não deve ter muitos, né? Não, principalmente o Roberto. Bom, o D'Amico também não tem muitos, acho que eu já pesquisei alguma coisa Rio, São Paulo, mas muito poucos. E Roberto também, olha, arriscaria dizer que foi só a família do meu pai mesmo que veio, porque não... Vieram como imigrantes, no caso. Eles são italianos ou são descendentes de italianos? Quem veio da Itália pela parte do meu pai, que eu sei, foi o meu bisavô. Bisavô, ele veio. Isso, no meu caso também, meu bisavô veio da Alemanha, Pomerânia, que hoje não existe mais, foi meu bisavô, que também veio um pouco mais distante, a gente já vai se afastando um pouco mais. Exatamente. Doutora Daniele, você falou cirurgia geral, mas também você vai atender fora do hospital. Você tem consultório, como é que... Agora inaugurou há pouco tempo a clínica que foi da Fernanda, que se formou comigo, isso, e o Sohaib, o esposo dela. Nós conhecemos aqui em Canguçu depois de botar o nome, não me lembro do primeiro nome, né? Soiab, né? Mas Sohaib. Sohaib. Então, eles inauguraram a clínica e aí me convidaram para atender ali na clínica deles, aí com uma imensa satisfação, porque formei junto com a Fernanda, fomos amigas na faculdade, somos amigas, então vai ser muito, muito bom, né, poder trabalhar ali com eles. E na clínica também como cirurgia? Também com atendimentos de cirurgia geral, os pacientes que precisam. Normalmente são pacientes encaminhados por colega, ou às vezes o paciente sabe que tem alguma doença que isso aqui eu preciso de cirurgia, então só procurar lá. Clínica você não faz? Aquela consulta? Não, eu tendo a parte da consulta, mas direcionada para patologias cirúrgicas, né? Isso. Você vai consultar quando a pessoa já vem com uma indicação de uma cirurgia. Uma indicação ou acredita que possa ter uma indicação, e a gente faz toda uma investigação, realmente precisa, não precisa, e a gente confirma a indicação ou não do tratamento cirúrgico e damos continuidade. Isso. Na Provida, a mesma coisa? A mesma coisa.
Também com encaminhamentos. Também é. Ou, porque hoje em dia, com o acesso à internet, às vezes o paciente nem foi encaminhado por um colega, viu, suspeita que tem determinada doença, que é uma doença cirúrgica, e já procura direto, né? Sim. Acontece muito isso também, mas aí a gente define realmente na consulta se é ou não cirúrgico. Enfim. Aí tem aquele pedido de exames, todas aquelas pré-operatórias, né? Exatamente, faz toda a investigação, pacientes, se tem alguma complicação clínica, aí sim, a gente normalmente pede a avaliação do colega, ali na clínica mesmo da Jacondino e Ibrahim, o Sohaib que faz esse atendimento, né? Então, se tiver alguma coisa, volta com ele, faz mais uma investigação, o paciente estando estável, tá pronto, volta para mim e a gente... o Dr. Sohaib, ele é clínico geral e também especializado em nutrologia clínica, que é da obesidade, né? Inclusive, estou marcando com ele, não sei se é a semana que vem, para nós abordar especificamente esse tema aí. Pronto, tá. No hospital, ali você atende pelo SUS também? No hospital, atendimento SUS. Pacientes que são agendados pela secretaria, agora pela terceira coordenadoria, né? Isso. Os pacientes já vêm direcionados, vêm de outros municípios, aí, ou encaminhados aqui do posto de saúde, atendemos, aí já organizamos também para operatório, cirurgia, retornos. Isso. Então você tem um horário específico para cirurgias no hospital? Sim. Então o seu local de trabalho é o hospital? É o hospital, basicamente. Bloco cirúrgico? Bloco cirúrgico. UTI inclui também, não? Não, claro. Se houver alguma necessidade. Exatamente, mas os pacientes das cirurgias eletivas, tem pacientes mais graves que a gente precisa, que depois do pós-operatório fiquem em UTI, mas em geral, os que eu trabalho são pacientes mais tranquilos, nenhuma patologia muito grave, né? Sim. Cirurgias que você realiza, assim, todas? Hoje em dia, com tantas especialidades que a gente tem, a cirurgia geral acabou ficando mais restrita a pequenos procedimentos, cirurgia de retirada de vesícula, cirurgia de hérnias de parede abdominal, hérnia, aí incluem todas, né? No umbigo, na região inguinal, na virilha, que a gente chama, e que dependendo são... que incomodam muito, tem vários pacientes, né? Trabalhadores do campo que fazem esforço, que trabalham. Então, tem muito, né? A gente pega bastante isso. Não sei se já chegou esse palavreado para você. Estou rendido. Sim, muito. Que é a hérnia, né? Que é a hérnia. O paciente... o rendimento, mas estou rendido. Né? Exatamente. E como incomoda, né? Incomoda. Tem pessoas, né? Porque cria um caroço por fora, não sei se é o seu intestino. Quando hérnias muito grandes, o nosso maior risco é a parte do intestino que vem de dentro, que sai ali, que fica naquele saco herniário que a gente chama, que são os maiores riscos, né? Isso. Tá, e já vamos pegar assim, digamos assim, numa hérnia grande, né? Ela, o que faz? A cirurgia, porque ela rompeu certamente uma parede, uma musculatura do abdômen, né? Exato. Hérnias muito grandes. Tem algumas que a gente ainda consegue fazer a correção pela maneira mais convencional, cirurgia aberta, mas tem algumas que são extremamente grandes. Hoje em dia já tem a parte da videocirurgia com telas grandes que tu pode deixar em contato com as alças, que isso, às vezes, quanto maior a hérnia, realmente destrói a parede abdominal e o que daria aquela força e o que seguraria. Então, tem algumas a gente ainda consegue fazer aberta, consegue resolver, normalmente se coloca a tela, porque aí não tem mais parede para dar aquela resistência, aquela força, então por isso o uso das telas. Mas algumas não, é só videocirurgia, porque aí já não tem mais como a gente tentar costurar. Eu sempre eu converso muito, tento explicar para os pacientes, porque a gente falando é o nosso dia a dia. E aí o paciente às vezes fica pensando, eu disse, pensa naquele tecido velho, rasgado, e a gente vai lá remendar. Tu costura, o tecido rasgou de novo. O tecido já está velho, já está todo esticado. Então aí o que se faz? O remendo, bota um outro tecido bom ali, e aí costura, e aí dá uma resolvida. Senão, não resolve. Não resolve, tá. Esse basicamente é a hérnia. Isso. O cuidado pós-operatório, né? Essa pessoa leva uma vida normal, pode fazer força, não pode fazer força, tem perigo de romper de novo? Principal, assim, eu sempre oriento todos os meus pacientes. 3 primeiros meses pós-cirurgia, que é o tempo que todo o tecido está fazendo toda a cicatrização,
evitar esforço. Depois desses 3 meses, vida normal, né? Mas esse início, esse cuidado, tem muitos pacientes, às vezes, acabam, não, eu já tô bem, não me sinto... Bom. Faz esforço, volta e diz, doutora, não me cuidei. E aí, quando o paciente voltou e falou, não me cuidei, tu já sabe. Vamos para a sala de novo. Exatamente. Você falou aí, além de hérnias, né? Que principalmente a pessoa... A hérnia vem de esforço mesmo? É o esforço? Tem algumas hérnias que já são por defeito congênitos, né? Mas são normalmente alguns tipos de hérnia em pacientes mais jovens, mas a maioria, pacientes mais, dependendo da certa idade, é esforço. Isso. Esse, digamos assim, por digamos, defeito, é porque ele tem menos camada de músculo no abdômen, seria isso? Seria mais fraco? É mais enfraquecido. O tecido vai acabando ficando mais fraco e aí rompe com facilidade, né? Tem alguma coisa em termos de fazer o abdominal para fortalecer o músculo, caso a pessoa tenha isso? Ajuda, não ajuda, prejudica? Se o paciente já tem a hérnia, não. Para não fazer, talvez possa ajudar. Mas também não é garantia. Não é garantia. Não é garantia porque é um tecido acima da musculatura, não é a musculatura em si. Então, o exercício não vai mudar. Se o paciente tem predisposição a fazer hérnia, tem... O exercício, não que não deva, tem que se fazer sim o exercício, claro, sempre. Exercício é saúde. Se for fazer com esse objetivo, ele não vai ser muito produtivo. Não. Ele não vai colaborar muito, né? Não. Se paciente, tanto que, dependendo do tipo de exercício, se não faz acompanhado, se não faz guiado um exercício, às vezes pode até nos prejudicar, né? Por isso que o exercício físico sempre bem orientado, sempre bem acompanhado, aí sim, né? Pode ter alguns benefícios. Isso. A cirurgia da retirada de pedra de vesícula, hoje só vídeo. No SUS, infelizmente, ainda trabalhamos com cirurgia convencional aberta, basicamente, que é uma cirurgia que em grandes centros já, quando sobe em Porto Alegre, o pessoal já fica, meu Deus, vocês ainda fazem cirurgia aberta? Sim, ainda fazem, porque a aparelhagem é cara, nos hospitais às vezes não tem condições de ter uma manutenção, ter um material suficiente para a gente fazer a demanda dos pacientes do SUS. Então, quase, não vou dizer 100%, mas a maioria dos hospitais que eu trabalho com o SUS, cirurgia de vesícula é aberta. Aberta. Também o pós-operatório, que a vesícula tira a pedra ou tira a vesícula? Tirar a vesícula. A vesícula, não retira a pedra. Não, tem que tirar, porque senão ela vai refazer. Então, são pacientes muito antigamente, quando iniciou a cirurgia da vesícula, tiravam as pedras, aí se viu que o paciente voltava a ter a pedra, então não... Tá, retira a vesícula. Qual é digamos assim, a complicação da pessoa diagnosticada com pedra na vesícula, vai levando, aquele mal-estar, aquela situação toda? Qual é o perigo de uma pedra na vesícula? Além das dores, que normalmente o paciente que tem sintoma, que tem dor, com o tempo ela vai tendo crises cada vez piores, né? Mas cálculos pequenos dentro da vesícula, a gente tem depois... Como é que sai o conteúdo da vesícula? São canaizinhos que tem algumas comunicações no meio do caminho e vão cair lá no intestino. Então, às vezes, a pedra pode deslocar da vesícula e aí tem as complicações como pancreatite, a coledocolitíase, que a gente chama, e aí a pancreatite normalmente também é uma complicação mais grave, a coledocolitíase também, né? Hoje em dia, daí tu já não aborda cirurgicamente esse cálculo no colédoco, que o colédoco é uma estrutura fininha, né? É um caninho, como se fosse uma caneta. Então, antigamente era cirurgia, aí hoje em dia já se tem outros procedimentos que são bem mais efetivos, né? Aí já vai para a CPRE, que é uma endoscopia que vai até esse canal e tira o cálculo, só que pelo SUS também o paciente fica esperando muito tempo. Então, paciente que tem pequenos cálculos ou que tem cálculo e tem comorbidades, um paciente diabético que tem altos riscos de fazer inflamação, aí tudo já tem indicação, porque são pacientes de maior risco, né? Isso. Por que uma pancreatite é tão preocupante? Isso que é grave? Normalmente, tem pacientes que evoluem super bem, mas ela tem formas mais graves e que tem pacientes, precisam ficar na UTI, às vezes acabam evoluindo ao óbito, quanto mais comorbidades. Então, é uma coisa que a gente já tem que ficar de olho, né? Tem muitos pacientes que têm pancreatite e acabam evoluindo bem, sim, mas alguns podem, né, evoluir até para óbito, enfim, então
Fala na vesícula, porque você tem a vesícula, a parte digestiva, né? Que Isso. é o chamado produto tal do bilis. Bilis, né? Como é que fica a vida da pessoa depois da retirada da vesícula? A princípio, como o fígado que produz, aí a vesícula armazena essa bile, claro, ela tem outras funções, mas o paciente vive bem sem ela. Tem os pacientes que não sentem absolutamente nada, né, em relação à digestão de gorduras, porque aquela bile vai ficando constantemente sendo liberada na parte do intestino. Então, alguns pacientes comem normal, outros pacientes notam que tem mais diarreia, mas aí no início. Mas normalmente a gente até orienta assim no início, cuidar da alimentação, ter uma restrição, ver porque cada paciente é único, né? Então não adianta, a gente sempre tem que ver, bom, como é que este paciente vai reagir. Então, muito bem. Estamos conversando com a doutora Daniele D'Amico Roberto. Atende na Provida e também agora está atendendo aí na clínica Jacondino e Ibrahim, na rua General Osório, em frente ao ambulatório do sindicato e também, claro, no Hospital de Caridade local. Estamos falando em pedra. E no rim? No rim, daí, urologista. Urologista. Tem cálculos no rim que tem que fazer só acompanhamento, tem outros que têm indicação de cirurgia, de fazer a retirada, daí especialista urologista. Daí vai para o urologista. Vai pro isto. Você falamos fígado, vesícula, né? Hoje se fala muito na tal da gordura no fígado. Essa gordura não é cirúrgica, né? Não. Mas tem que ser, claro, tem que ser tratada, tem que ser acompanhada com um clínico. O Sohaib, exatamente, aí entra ele Sohaib. E com a parte da nutrologia também, que ele cuida disso, porque se, claro, uma doença no fígado, por mais leve que seja, futuramente ela pode evoluir para casos mais graves, né? De uma esteatose, que é só a simples gordurinha, e para graus mais avançados e evoluir para uma doença hepática bem importante, uma cirrose, uma alteração significativa, né? Sim. Então, tem que ter cuidado. A outra que nós estamos falando da vesícula, que retira o apêndice, né? Também tem. Ainda existe muito, dá aquelas crises. Apendicite é o que a gente mais vê num plantão cirúrgico, né? Aqui até no hospital também tem os colegas que fazem esses plantões né? Enfim, o dia a dia no plantão cirúrgico, dor abdominal, a primeira coisa que tu tem que sempre pensar é apendicite. Que é bem uma frequência bem alta, assim, de casos. Também pelo SUS aberta? Também pelo SUS aberta. Aberta. Você trabalha particular? Trabalho. Trabalha particular? Trabalho. Aí encaminha onde? Vai pela clínica. Pela clínica isso, a gente Jacondino e Ibrahim, isso, né? E aí a gente consegue encaminhar tudo. Chega ali, tem um horário ali? Tem, aí só ligando a secretária, fica com a agenda. 999, se não me falha, 81... 1100, parece que é uma coisa. 1100 eu sei que é, né? Agora me faltou os dois outros. Eu sei que é 999, 1100, que é da clínica. Mas a gente repete toda hora aqui, o pessoal pode. Então, liga ali, faz uma opção para você fazer uma cirurgia particular e tudo mais. Pequenos procedimentos também, cistos, lipomas, né? Unha encravada, dependendo de algum sinal, alguma coisa. Tem alguns que a gente encaminha para o dermatologista, tem outros que o cirurgião faz, então isso tudo também depende. Sinais, como que retira? Sinaizinhos de pele? Sinaizinhos de pele. Tem uns que realmente precisa do procedimento cirúrgico com bisturi, mas tem outros que às vezes um nitrogênio resolveria o sinalzinho. Bom, aí então a gente encaminha para o dermatologista, nem todos a gente tira, ou sinal suspeito que possa ser algum câncer de pele, sim, aí tem que fazer a retirada. Se for pequeno, se não for alguma coisa muito avançada, o cirurgião geral normalmente dia a dia faz. Se é algum tumor de pele maior, que possa suspeitar de um melanoma, que possa ter alguma já metástase para linfonodo, que aí já é uma cirurgia diferenciada, bom, a gente, mas todo esse trabalho também, encaminha oncologista, e tudo a gente vai guiando o paciente. Falou em câncer, tem as cirurgias também, essa você faz? Não, normal, aí sempre encaminho para algum colega. Que seja da área, no caso, né? Exatamente. Muito bem. Conversamos aqui com a Daniele D'Amico Roberto, atende na clínica do Jacondino e Ibrahim, na rua General Osório 601, em frente ao ambulatório do sindicato. Atende no hospital e também atende particular, né, para as pessoas que precisam aí as cirurgias. Passa o dia operando. Exatamente. É uma especialidade, você gosta
de cirurgia. Eu gosto. Não gosta de clinicar, como se diz assim. Não é que não goste, mas... O que eu tenho prazer é operando. Claro, tenho prazer em atender o paciente, em conversar, em a gente organizar, em planejar aquela cirurgia para resolver o problema do paciente, com certeza. Sim, mas a cirurgia é a realização, como se diz assim. É ali onde você dedica toda a seu conhecimento, atenção, né? Exatamente. Deve ter coragem para chegar aí, né? A gente acostuma, né? Todo mundo fala assim, nossa... Eu não posso ver sangue, né? Para mim é o dia a dia, é o normal. Então, a gente... É como caminhar na rua. Exato. Talvez melhor do que caminhar na rua, tem que ter uma Exatamente. Doutora, satisfação muito grande. Não vamos se afastar muito, vamos conversar mais rápido, mais outras vezes, né? Sim, abordar outros assuntos. A doutora Daniele D'Amico Roberto, repito mais uma vez, ela é cirurgiã do Hospital de Caridade de Cansul, já trabalhou em Piratini, está trabalhando na clínica Jacondino Ibrahim, na Osório 601, ali em frente ao ambulatório do sindicato. Prazer muito grande, muito obrigado e bom trabalho. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Espero não precisar de você. Não que não, mas espero que não, né? Espero que não, né? Mas se for preciso, se precisar, será bem recebido. Sei que estou em boas mãos. Tá muito obrigada. Mauro, chegamos aí ao final, já vem aí Mauro Domingues e o seu show da manhã aqui pela Cultura. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigada. Tá certo então, Mauro Domingues, para o encerramento do nosso programa, chegando Fonsequinha aí, também na programação da Cultura 1030, nesta hoje, a terça-feira. 9 horas em ponto.